Olá, como é que você está, mulher abençoada, mulher preciosa do nosso Abba? Que bom que você está aqui mais uma vez, fico muito feliz. Seja bem-vinda ao meu canal para ser mais uma vez abençoada no Senhor. E hoje é o nosso episódio Bispa Responde, perguntas que talvez tenha sido você que fez. Mas antes da pergunta, vai lá, querida, vai lá e deixa o teu like. Deixa o teu like, faz um comentário no final e compartilha com outras pessoas, que vai ser muito legal, tá bom? Mas vamos lá, Bispa Responde hoje. Temos aqui 3 perguntas bem legais e eu creio que você vai ser bem edificada. Primeira pergunta que me fizeram, achei bem interessante. Como é que eu consigo conciliar ser esposa, mãe, avó e bispa? É bem interessante essa pergunta, né? Mas eu vou logo para Eclesiastes 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, gente, a gente precisa reconhecer isso. Para a gente dar conta, entre aspas, né? Dar conta de tantos títulos que recebe, para eu dar conta de título de esposa, mãe, avó e bispa, eu tenho que reconhecer que há tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, na minha missão de esposa, na minha missão de mãe, de avó e de bispa, há um propósito específico. E eu tenho que saber aonde o tempo certo que eu vou estar executando essa missão. Se eu quiser ao mesmo tempo ser os 4, vai ficar complicado. Mas intencionalmente eu devo decidir a minha vida com muita sabedoria. A palavra-chave aqui é tempo e sabedoria. Provérbios 3,18 diz: a sabedoria é árvore que dá vida a quem abraça. Quem a ela se apega será abençoada. Então, se eu quero ser uma esposa abençoada, uma mãe abençoada, uma bispa abençoada e uma avó abençoada, eu tenho que pedir sabedoria a Deus. Sabendo que é o tempo certo de exercer o papel de cada uma e pedindo sabedoria a Deus para tomar as minhas decisões intencionalmente, baseada nas prioridades. Essa semana mesmo, eu tive que ter como prioridade uma tarde inteirinha com os meus netinhos na Bica, num parque aqui natural que nós temos aqui em João Pessoa, onde tem um jardim zoológico, um lugar bem legal. E ali eu pude estar com eles, vivendo um tempo muito gostoso, muito precioso, difícil, porque 3 bebês ao mesmo tempo é complicado. Mas são tempos que a gente não pode deixar passar. E para mim ali foi prioridade, nem peguei em celular, nem nada. O tempo todinho dedicando ali à minha família. Estava sendo esposa, porque estava com meu marido, estava sendo mãe, porque tinha 2 filhos lá, estava sendo sogra, que tinha minha nora, e estava sendo vovó dos meus 3 menininhos, e a minha menininha, 2 menininhos e minha menininha. Era a minha prioridade, foi uma decisão intencional, era tempo para aquilo. Então é só pedir sabedoria, gente, e saber que o tempo é precioso e que não pode ser desperdiçado. Tudo com propósito. Não sou a mãe perfeita, não sou a esposa perfeita, não sou a bispa perfeita e nem a vovó perfeita, mas buscando no Senhor as prioridades em sabedoria a Deus. E a pergunta que eu sempre faço: o que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Respondendo aí essa pergunta, com excelência, vamos passar então para a segunda. A segunda pergunta é bem interessante porque várias mulheres me fizeram esta pergunta. Como lidar com um adolescente que já foi da igreja e hoje não quer mais saber de ir? É uma pergunta muito pontual, gente. É uma pergunta assim bem desafiadora, porque ela tem sido uma realidade na vida de muitas mamães, muitos papais hoje e a vida de muitos adolescentes. Então temos lá em Efésios 6:4 que diz uma instrução para os pais. O problema, às vezes, a gente foca no filho, mas tem uma instrução aqui para os pais. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Geralmente nós como pais, o que nós fazemos? Nós pegamos a instrução que vem antes desse versículo, que fala o quê?
Filhos, honrem seu pai e sua mãe para que tenham longa vida na terra. Então os pais se apegam a esse versículo. Filho, você tem que me honrar, obedeça seu pai e sua mãe. Isso é bíblico. Mas atenção, papai e mamãe, esse texto, ele também, logo abaixo tem esse versículo. Pais, não irritem seus filhos, mas criem na instrução e no conselho do Senhor. Essa pergunta dá um podcast inteiro, então eu vou resumir muito rapidamente o que o Senhor colocou no meu coração. Mas aguardem, porque vai ter um podcast com este tema. Fiquem ligados aí, certo? Então, em vez da gente ficar cobrando muito dos filhos, ficar preocupado de cabelo em pé, primeira coisa, não irrite o seu filho se ele não quer mais ir para a igreja. Tudo bem, gente. Tá tudo bem. Sabe o que você vai fazer? Vai trazer a igreja para dentro da sua casa. Se ele não quer ir até a igreja, você traz a igreja. Como você, mamãe, papai, sendo o quê? Imitadores do Senhor Jesus dentro da sua casa. Vivendo o verdadeiro evangelho dentro da sua casa. O Romanos diz assim: não devam nada a ninguém a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Então, simplesmente, segundo lugar, ame os seus filhos. Se preocupem mais em ser intencional no amor do que ser intencional em dar coisas, em se preocupar com a educação, com comida, com a roupa. Isso tudo vai vindo, o Senhor vai acrescentando as condições financeiras para dar tudo isso. Mas se preocupe mais em ser intencional no amor. Terceiro, externem na sua casa, principalmente na mesa, externem o amor que você tem pela sua igreja. Externem a mensagem que foi pregada, fale como foi edificante. O filho está lá quietinho, e ele só está ali ouvindo. Externe como você ama os seus pastores, os seus líderes de célula. Externem isso. Como você vê Jesus na vida das pessoas dentro da sua igreja. Isso é muito importante. Converse sobre o que aconteceu na sua célula. Converse sobre um louvor, a importância do louvor. Um louvor que lhe marcou na hora do culto. Vão conversando e o filho está ali ouvindo. Isso é importante. Ver os pais, o amor que os pais têm pela igreja. Porque às vezes o que acontece? Na mesa mesmo, os pais não têm sabedoria e começam a falar. Criticar a mensagem, criticar louvor, criticar a célula, criticar pastor, criticar os líderes. E isso só vai afastando mais e mais os filhos da casa do Senhor. Então traga a igreja para dentro da sua casa com amor. Mas o quarto ponto é o mais importante. No seu secreto, ore pelo seu filho. Ore e confie. Tenha certeza que Deus ama muito mais o seu filho do que você mesma. Nunca tire isso da sua mente. Deus ama o seu filho mais do que você. Então ore, abençoe profeticamente na sua oração o seu filho e confie, descanse no Senhor, porque Deus vai fazer. E a última pergunta é bem interessante, volta para mim novamente. Como que é liderar mais de 100 mulheres na minha vida? Como se já não tivesse aquelas atribuições da primeira pergunta, né? Agora, como é liderar mais de 100 mulheres? Volto lá para a palavra. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, é com muito temor e tremor diante do Senhor que eu lidero muitas mulheres. Na verdade, não são nem 100. Na verdade, eu lidero diretamente 14 supervisoras, cerca de 90 líderes e, juntando todo mundo, atualmente é uma média de 700 mulheres. Então é com temor, muito temor no Senhor, porque é só pela graça, é só pela bondade, pela fidelidade do Senhor, porque eu olho para mim mesma, não vejo nada em mim que me torne capaz de tamanha responsabilidade, porque não são apenas números, mas são vidas que Deus ama, são vidas pelas quais Jesus morreu por elas. Mas eu olho para mim e não vejo capacidade, mas eu levo meus olhos para o Senhor e vejo o meu Abba. E o meu Abba reflete em mim o reflexo dele. E aí sim eu sou capaz. Então eu prossigo de cabeça erguida, sabendo que nele eu vou ser capacitada no poder do Espírito Santo a liderar, às vezes com imperfeições, como eu falei na primeira pergunta. Não sou a bispa perfeita, não sou, nunca serei, nunca fui, nunca serei. Mas na dependência do Senhor,
eu avanço cada vez mais para frente. Quando fica pesada, porque tem hora que fica pesada. Quando chegam os encontros, quando chega a escolha de novos líderes, aniversário de igreja, tem momentos que fica pesado. Quando vem uma série de problemas, fica pesado. Mas eu não fico com esse peso não, senão eu paro no caminho de tão pesado que fica. Vou para os pés do Senhor e troco meu fardo. O fardo dele é leve. E a única coisa que eu digo para o Senhor é que venham mais mulheres. 700 ainda é pouca. Eu quero muito mais mulheres para que a glória seja dada ao Senhor. E aí eu respondi mais 3 perguntas nesse episódio de Bispa Responde. E quero deixar apenas para você uma mensagem. Deus abençoe sua vida. Não importa aonde você esteja inserida, os títulos que você tenha, saiba que em tudo há tempo, em prioridades para viver nas escolhas certas com a sabedoria divina. No nome do Senhor Jesus. Quero orar pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo essa vida preciosa que está aqui assistindo esse vídeo. Que venha sobre ela toda sorte de bênçãos, de sabedoria, sabendo escolher as oportunidades, ó Deus, para viver aquilo que o Senhor tem preparado para cada uma delas. Em especial, eu abençoo aquelas que são mães de adolescentes, que elas vivam na dependência do Senhor e que confiem inteiramente, façam a parte delas, sejam imagem de Cristo no seu lar. E confie e descanse no Senhor. No nome de Jesus, amém, amém. Estamos encerrando. Vai lá, curte, deixa um comentário e compartilha. E Deus te abençoe.